Olá, sejam todos bem-vindos a um novo episódio do Fala Obedecer do JWCast. E hoje nós trataremos de um tema super importante. Afinal, no Brasil nós temos cerca de 25 milhões de CNPJs e cerca de 90% desses negócios são administrados por empresas familiares. E para isso, nós temos um dado muito importante que, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, apenas 12% conseguem chegar na terceira geração. E é isso que nós vamos tratar hoje, tá, pessoal? Então, seja você empresário, líder, gestor da parte de RH, finanças, marketing comercial, enfim, independentemente do setor que você trabalha, nós vamos falar da sucessão, a inovação, o futuro das empresas familiares. E para bater esse papo aqui comigo, eu quero agradecer aqui Lucas e Matheus. É uma honra recebê-los aqui no nosso podcast. E aí eu vou fazer uma apresentação rapidamente, né? A Química Estrela é uma empresa com 57 anos de mercado. O Matheus, ele é executivo há mais de 20 anos, trajetória na Química Estrela, é atual vice-presidente do grupo, responsável por um crescimento de mais de 16% na última década, com destaque em inovação de produtos, estratégias comerciais, verticalização industrial, aquisições de negócio, expansão de mercado, sócio-conselheiro da Prado Distribuição, mestre em administração e finanças e controladoria pela UF, bacharel em administração das empresas, atuação no mercado de finanças, governança, gestão comercial e liderança humanizada. Muito obrigado. Complementa um pouquinho o que nós podemos já de jogar aí de insights para os nossos telespectadores. Bom dia, Zé Wilson. Primeiro é a JW, na verdade. Primeiro eu agradeço pelo convite. É uma satisfação e uma honra a gente estar aqui podendo falar um pouco do nosso negócio, um pouco da nossa experiência e tentar contribuir com todo mundo que vai ser atingido por esse episódio. Na verdade, você já me apresentou de uma forma maravilhosa, eu agradeço. Enobreceu bastante a minha jornada profissional e educacional. E, na verdade, eu comecei na empresa muito novo, assim que eu entrei na faculdade. E meu crescimento profissional teve muito atrelado ao meu crescimento de vida mesmo. Então, eu vi muita coisa lá dentro e tentei trazer coisas da faculdade. A jornada ela melhorou bastante quando meu irmão entrou no negócio. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma bastante acelerada. A segunda geração da empresa, que praticamente fundou a empresa junto com a primeira geração, ela começou a ver confiança à medida que os resultados foram acontecendo. E esses resultados que eram muito sólidos, consistentes de crescimento, foram dando essa segurança para o próximo passo, que é a sucessão. Então, a gente se sentiu preparado para poder fazer a condução desse legado e a gente está aqui hoje podendo falar sobre isso. Ok, muito obrigado. Lucas Ferraz Prado, executivo há mais de 10 anos de experiência em empresarial no setor de industrial, distribuição de varejo, atual diretor-presidente da Química Estrela, conduzindo a sucessão familiar, profissionalização de gestão, reposicionamento estratégico, né, da marca e da empresa, e sócio-conselheiro da Prado Distribuição, gestor financeiro no varejo de moda íntima, engenheiro mecatrônico pela UF, MBA em gestão empresarial pela FGF, com vigência internacional na França, e o seu foco, né, tem sido eficiência operacional, inovação, governança e crescimento sustentável. Então, Isso aí, JW. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você. Como o Matheus bem disse, né? A gente tem uma trajetória lá, um compromisso de crescimento com a empresa muito forte. Eu também tive uma presença sólida lá de muitos anos, principalmente na Química Estrela, né? Que é a principal empresa do grupo que a gente hoje gere. E para a gente é muito bom estar aqui podendo contar um pouco dessa história. Que bacana então, né, pessoal? Olha só, isso é muito importante a gente destacar. Eu costumo dizer que às vezes a sucessão no negócio, ele começa da forma que o pai educa o filho. Por exemplo, nós já tivemos N casos que às vezes o filho passa na faculdade, ganha um carro, e às vezes ganha muitos presentes e não tem um esforço. Pouco que eu conheço da história de vocês, isso tem muito a ver, né? A sucessão, ela não acontece às vezes nas empresas numa canetada, e aí às vezes o filho não tem a convivência com o pai, não tem a convivência ali com a família. Então a sucessão ela é um processo, conforme vocês já destacaram, ela é um processo desde você lá quanto jovem, porque
em qualquer área, né? Se o pai trabalha no negócio, fica estressado, cansado, chega em casa reclamando, tudo, às vezes o filho fala assim, eu não quero. E é legal você ter falado isso, JW, porque assim, tem essa questão de faculdade, né? Que nossos pais trabalharam muito, né? Tiveram uma condição de vida, no início da vida, bem mais difícil do que a nossa, né? A gente valoriza todo o esforço que eles tiveram para construir as bases da nossa família. E a gente sempre teve uma disciplina muito forte, faz parte da nossa tradição, essa questão da disciplina. Então, até essa questão de faculdade, pra gente sempre foi meio que uma obrigação, né? Que é o mínimo que a gente tem que fazer, dar o retorno pro investimento que foi feito na gente, né? Na educação. E até nessa questão profissional, teve uma vez que a gente estava contratando um gestor e ele perguntou por que a gente estava lá na diretoria, né? E eu achei essa pergunta engraçada, porque eu falei assim, não, a gente tá porque a gente é filho do nosso pai. Você acha que essa que é a resposta? Eu falei, lógico, em tom de brincadeira, é claro que não, né? A gente tá ali porque a gente construiu realmente um trabalho que foi sendo feito de pouco a pouco. A gente entrou bem de baixo mesmo na empresa. O Matheus tá na empresa há mais tempo do que eu, né? Ele começou realmente ali no chão de fábrica mesmo, né? Desde a época que ele estava como estagiário, bem no começo da empresa, mais de 20 anos, da história dele. E eu comecei como gestor industrial na parte de fábrica também, né? Vendo como que eram os processos na área fabril. E dali que a gente foi de pouco em pouco ajudando, desenvolvendo algumas partes da empresa que a gente via que estavam carentes mesmo de um algo a mais. E eu brinco que a empresa ela estava preparada para um próximo passo. Faltava alguém para conduzir essa etapa. E a gente foi justamente a centelha, né, que possibilitou com que isso acontecesse. E aí, nesses últimos anos, né, foi quando a gente conseguiu potencializar isso mais, e isso passou a ser amplamente reconhecido pela gestão, né, pela diretoria anterior, e foi quando a gente precisou fazer esse movimento de reorganização, né, da gestão. Então isso é muito importante, né? Quando você fala nesse processo de sucessão em que você alia princípios, valores, mas também habilidades, competência técnica, a formação. No teu caso aqui, conforme nós já comentamos, né? Você teve uma experiência até fora do país. Então esse processo de sucessão que você destacou, ele serve independentemente para você, se você é uma empresa do micro, se você é uma empresa média, se você é comércio, se você é indústria, se nós estamos falando de processo de sucessão, que não necessariamente que existe uma fórmula, ela tem que ser adaptada para cada caso, mas os principais desafios para assumir esse legado de mais de meio século, quem foram os principais desafios aí também, além desse que você já destacou? O nosso principal desafio, na verdade, é justamente conciliar todo o nosso histórico, né, todo esse passado sólido que foi construído, e alinhar isso com nossa visão de crescimento sustentável de longo prazo, que a gente tem uma visão muito forte de crescimento que a gente tem que colocar em prática. E para isso acontecer, a gente sabe que a gente precisa muito de pessoas engajadas, pessoas certas para ajudar a gente a fazer isso acontecer. Ok, e aí, no caso, a sua contribuição, Matheus, como fazer esse equilíbrio de um lado tradição, que é muito importante, né? E outro lado, o futuro dentro da empresa, seja dentro do processo dos produtos relacionados à Química Estrela, mas também eu queria que você falasse um pouco que o grupo tem outros negócios e o que essa expansão, aquisições de negócios e esse legado e essa expansão de crescimento de faturamento, mas também de portfólio de produtos e de outros negócios. Eu vou começar falando então sobre essa questão da tradição e da inovação, né, na sucessão. A tradição da empresa, ela está muito atrelada aos valores do nosso negócio. E esses valores norteiam todas as principais decisões operacionais e também as contratações. Quando a gente vai buscar a contratação para formar os nossos times, o que a gente busca fazer é verificar se as pessoas que estão sendo contratadas, se elas estão alinhadas com aqueles valores. E é dessa forma que a gente busca manter a tradição do nosso negócio. O alinhamento dos principais valores da empresa, a humildade, a dedicação, que é mais ou menos alguma coisa como trabalho duro, compromisso. Então, todos esses valores a gente busca ver nas decisões, busca ver nas pessoas. E quando a gente vai falar sobre o futuro, como o Lucas falou, uma visão inovadora, uma visão de crescimento, a gente olha para as nossas estratégias. E dentro das estratégias, a parte delas envolve crescer em negócios adjacentes que vão trazer mais robustez para o nosso próprio negócio.
E aí você tem tanto o começo de alguns negócios que foram surgindo de dentro da própria Química Estrela, como a nossa transportadora, a nossa holding imobiliária, alguns negócios paralelos que não são exatamente da Química Estrela, mas estão andando meio que lado a lado, como a própria Prado Distribuição, uma empresa do ramo alimentício, mas que compartilhou durante um tempo logística, compartilha um pouco a contabilidade, né? A gente tem uma contabilidade muito próxima e conversa estratégia, a gente está sempre junto. E quando a gente olha para portfólio e para processos de crescimento, a gente tem estratégia de crescimento tanto com crescimento orgânico, que envolve aumentar o nosso portfólio internamente, através de extensões de linhas ou de processos de P&D, etc., quanto crescimento inorgânico. E aí a gente teve uma estratégia de aquisição de algumas marcas do nosso segmento. A gente ainda não falou sobre a nossa posição de liderança de mercado, mas a Química Estrela tem uma posição sólida à frente do mercado de soda cáustica no Brasil, e para chegar nessa posição e aumentar essa posição, a gente tem feito algumas aquisições de marca dessa categoria. Bacana, né? Então, isso com certeza vai impactar, gerando mais emprego, gerando renda. No caso aí de Minas Gerais também tem um ponto em que você destacou, né? Que nessa sucessão você falou de princípio, de valores, da cultura, né? E segundo aí um dos pais da administração, que eu acho que você estudou mais do que eu, né? Que é o Peter Drucker lá, né? E ele tem uma frase que diz assim, né? Que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso é clássico. Então, você muito bem destacou aí, né? Que vocês, ao recrutar, pegar as pessoas para trabalharem, tem que estar alinhado a essa cultura, né? Então, isso é muito bacana. E aí, falando agora de governança e profissionalização, como que vocês estruturaram a governança? Quando a gente fala em governança, eu gosto muito de pegar exemplos milenares, né? Gosto muito da história de José do Egito. Acho que a maioria das pessoas que nos assistem sabem disso, né? Que a história dele lá, ele tem 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, né? Então, quando você fala em governança e profissionalização, você tem com certeza... não vou aprofundar aqui, né? Mas eu tenho 55 anos, nós somos parceiros praticamente há 20 anos. E o que é importante, né? Quando a gente pega um negócio que tem mais de meio século, então nós pegamos aí vários tipos de moeda, cruzado, cruzeiro, real, inflação de 1000%, mas enfim, são várias crises que a empresa superou. Então, isso já é um fato importante. Agora, quando a gente fala de governança dentro da Química Estrela, o que é governança? Vocês fizeram todo esse processo somente vocês, ou vocês trouxeram alguém de fora, tipo assim, para poder trazer ideia, montar a estrutura de conselheiro? Fala um pouco sobre isso, por favor. Boa pergunta, JW. Como a gente comentou, né, na nossa fala inicial, a gente foi fazendo um processo natural, assim, de cada vez mais ser participativo na empresa. Até que chegou um momento em que eu estava como diretor de operações, o Matheus como diretor de administrativo, mas a gente já estava exercendo a liderança geral da empresa sem ter isso formalizado, né? E isso começou a gerar algum tipo de confusões, assim, né? Alguns processos começaram a ficar um pouco mais difíceis de entender, principalmente quando a gente passou a contratar mais gestores, mais pessoas para compor o nosso time. Então a gente sentiu uma necessidade de ter os processos gerenciais mais organizados, os reportes mais claros, até para a gente facilitar, ter indicador, a ter as equipes bem definidas e até para ajudar realmente a ter uma responsabilidade de gestão na empresa. Quando a gente visualizou esse cenário, foi quando a gente teve a iniciativa de trazer uma consultoria externa. Não é fazendo propaganda não, mas foi a Fundação Dom Cabral, que é uma empresa bem renomada, né, que ajuda bastante as empresas nesses processos de governança. Então a gente tentou procurar o que tinha de melhor para ajudar a gente nesse processo. Então a gente contratou a Fundação Dom Cabral e eles ajudaram a gente por mais de 1 ano e meio. Então, em que tipo de ajuda, né? Eles ajudaram principalmente a conduzir o processo da forma mais fluida possível. Porque, por mais que fosse algo natural, a gente sabe que esse processo de transição ele tem que acontecer, né? A empresa não tem como ficar sendo gerida para sempre pelas mesmas pessoas. Ao mesmo tempo, isso envolve muitas nuances, digamos assim, né? A gente tem
os gestores que estavam lá naquele momento, a gente tem a nossa geração que não é composta somente por nós dois, nós temos irmãos, primos que trabalham na empresa, primos que não trabalham na empresa, profissionais de fora. Então, essa empresa externa, ela é importante para ajudar a conduzir o processo e a tirar dúvida e a ajudar a suavizar qualquer eventual dificuldade que pode acontecer. Então, eles foram fundamentais para ajudar a gente a realizar esse processo de uma forma mais tranquila, digamos assim. Isso é muito importante, né? Porque ter conselheiros, ter essa consultoria que traz experiência, que agrega, e principalmente, às vezes, a questão do ruído, Exatamente. ou eventuais conflitos. Agora, dentro desse processo de gestão, a gente fala de profissionalização, mas eu acredito que a palavra profissionalização já demonstra que se tem essa quantidade de tempo, porque os gestores anteriores foram profissionais. Sim, né? Senão a empresa não estava. Exatamente. Mas é um termo Então, bem usado mesmo. agora, no caso, a segunda geração, essa profissionalização, porque às vezes na nossa cultura brasileira, a gente tem dois paradigmas, né? Por isso que tem até legislação específica, que são as pessoas mais jovens, que às vezes você tem lá o menor aprendiz, você tem que contratar gente, e as pessoas idosas. A gente pegar outros países, né, principalmente lá da Ásia, pegar lá o japonês, tipo assim, a pessoa quando ela chegar nos 65, 70 anos, com certeza ela é bem mais sábia do que a pessoa de 20 anos. Como que é hoje essa estrutura da governança? Porque às vezes quando a gente fala assim de sucessão, existe várias maneiras de fazer isso, então às vezes tem determinadas empresas que optam para aposentar lá os pais, né? E fica lá aposentado em casa e tal. E outras não, falam, ó, eu vou pegar a experiência, então monta uma estrutura de conselho. Isso. Fala um pouquinho sem precisar de citar nomes, mas assim, trazendo esse aspecto, né, dessas pessoas, se elas continuam participando das decisões estratégicas, entendeu? Porque às vezes isso é muito importante para você. E a gente percebe que há muitos conflitos. E o principal motivo da mortalidade, da dificuldade, da sucessão, é exatamente esses papéis das pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que foi dita por Isaac Newton, que é: se vir mais longe é porque estava sobre os ombros de gigantes. Então, assim, isso traduz um pouco o que é a gente estar com uma liderança jovem, mas calçado por uma visão, por uma solidez de quem está ali há muito mais tempo que a gente. Então, como eu falei, nesse processo de governança conduzido por nós, a gente estruturou um conselho de administração, então isso foi montado. Os diretores, né, que estavam anteriormente, eles passaram para o conselho de administração, que são 3 sócios da empresa, né? A empresa tem 6 sócios, mas 3 são os administradores. Eles passaram para a posição de conselho. Nós trouxemos um conselheiro externo que está com a gente, e a gente deve trazer um outro conselheiro já para o próximo mês. Então, o conselho nosso vai ser composto por 5 profissionais. E a gente foi para a cadeira executiva, né? Então, a gente ficou como presidente e vice-presidente. Então, respondendo a sua pergunta, é realmente esse equilíbrio que traz a fortaleza. A gente tendo o nosso papel executivo, olhando a operação, executando o plano de trabalho, e a gente contando com o apoio do conselho, que traz essa experiência, essa solidez de quem já passou por muitas crises, né? Inclusive, eles ajudam a gente até a ter um pouco mais de calma, né? De vez em quando acontece alguma coisa mais grave, a gente fala, nossa, meu Deus, e agora? E aí a gente conversa com eles e fala, não, mas teve uma época que era muito pior. Hoje em dia a gente está bem mais sólido, bem mais robusto, tem bem mais como resolver os problemas do que antigamente, né? Então traz essa certa segurança, digamos assim, também. E como buscar esse equilíbrio aí, Matheus, quando a gente fala aqui na governança, né, que contribuíram para o crescimento da empresa, conforme você já citou aqui ainda há pouco, às vezes a pegada sua, né, que você fez aí, contribuiu com o crescimento de 16%, mas que são alguns insights que de repente você fala assim, nós vamos por aqui para crescer e de repente, na prática, buscar esse equilíbrio, né, na parte aí de crescimento e expansão e a governança. JW, na verdade, eu vou fazer uma pequena correção, que esse crescimento que a gente tem aqui, ele nunca é de uma pessoa só, ele é, na verdade, de um coletivo, principalmente de estratégia do Lucas, de trabalho, de muita execução, de apoio de muita gente que consegue fazer esse crescimento acontecer.
né? Mas voltando à pergunta, a ideia, na verdade, é você analisar a posição da empresa, a posição que a empresa gostaria de estar, onde ela precisa estar no futuro, montar um time capaz de fazer isso acontecer e garantir que os processos e rituais necessários para que isso aconteça estejam acontecendo. Então, é montar rituais de gestão, fazer reuniões com a equipe, contar com as pessoas certas na posição certa e ficar fazendo um PDCA ali de verificar se está tudo acontecendo. Então, é burocrático, é meio maçante, mas é o trabalho necessário da liderança para ver se a estratégia está sendo executada. Então, a governança, ela permeia exatamente isso. Você ter processos e rituais estabelecidos, você ter posições e hierarquias organizadas e você ter posições, tipo o próprio conselho mesmo, para te guarnecer de clareza de que a estratégia está adequada. Então, você tem locais adequados para discutir cada situação. Você tem o conselho para discutir estratégia e discutir direcionamento. Você tem as reuniões executivas, que são mais fechadas nossas, em que a gente verifica se a estratégia está sendo bem executada. E aí você desce um pouquinho para as reuniões com os gerentes, reuniões mensais, reuniões semanais, e aí lá você vê se cada gerente está tendo desempenho adequado. E mais um pouquinho para frente, se cada gerente está tendo desempenho com o seu liderado. Então, basicamente, isso que faz necessário a governança para acontecer o crescimento da empresa. Que bacana, né? Então nós já tivemos aqui vários insights e com certeza aqui também eu estou trazendo, usando tecnologia e inovação, usando as IAs, né, para fazer pesquisas, mas olha só, pessoal, eu estou participando do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. No ano passado eu aceitei um desafio de fazer um curso de doutorado e agora, recente, 20 dias atrás, eu concluí uma disciplina sobre governança, compliance e risco, né? E às vezes a gente pensa que governança, isso tudo que vocês acabaram já de falar, nós vamos ter outros insights, o pessoal acha que isso é só para empresa que tem ações na bolsa, acha que governança é só para esse porte de empresa. E na verdade a gente percebe que governança, ela pode ser aplicada, lógico, adaptando a estrutura do tamanho do porte do negócio e o estágio de cada negócio. Mas o que eu quero destacar aqui, segundo esse dado da IBGC, é que as empresas com governança estruturadas, elas crescem até 23% mais rápido do que as empresas sem práticas formais. Então, é um dado importante. Se você quer crescer... A importância de se organizar. De organizar aí, então. Passando para um bloco aqui agora, que é inovação, desafios dos tempos modernos. Hoje, assim, eu tenho um filho, tudo é muito rápido, eles vão assistir determinados vídeos, aí coloca no... Passa duas vezes. Então, assim, tá conversando e tá mexendo aqui ao mesmo tempo. Tal. Então, a questão nossa de inovação, né, como trazer inovação para o setor tão consolidado, com os produtos de limpeza, mas também o portfólio de vocês que é extenso, em que às vezes você tem empresas multinacionais que estão no mercado. Fala um pouco de como que é enfrentar isso daí no dia a dia. O tema da inovação ele pode ser abordado de vários aspectos, né? No nosso caso, como a gente é uma empresa industrial, a gente consegue desenvolver aquela inovação pura, digamos assim, né? A parte de desenvolvimento de produto mesmo, P&D. Então, hoje, a gente tem mais ferramentas para conseguir fazer isso, né? Então, a gente tem ferramentas muito novas, o próprio ChatGPT, que ajuda a gente em desenvolvimento, realmente, até de produto. Mas a gente tem essa capacidade. Então, a gente tem outras opções de inovar também através de inovação aberta, que a gente tem feito alguns trabalhos em parceria, por exemplo, com a própria FIENG. Então, assim, a gente tem uma parte de P&D aplicada a produto bem específica e desenvolvida devido à nossa categoria mesmo de empresa, né? E ser uma empresa industrial. Mas, além disso, a gente também enxerga que a inovação está relacionada a processos, a como você faz as coisas, né? Digamos assim, não é somente ali em produto. A gente consegue inovar mudando a forma de gestão, mudando a forma de se organizar na cadeia produtiva, inovando como que a gente chega no nosso mercado consumidor. Você consegue inovar nas ações de marketing. Então, a gente consegue aplicar a inovação de diversas formas realmente, né, na empresa. Então, e esse papel da tecnologia, automação, práticas de ESG, como tem desenvolvido a estratégia de vocês aí, Matheus? No caso, quando a gente fala em ESG também, né? O que são algumas práticas que vocês têm adotado?
Eu acho que a gente tem várias práticas para contribuir com o mercado. A principal delas, na verdade, é a própria finalidade de uso do nosso principal produto. Nosso principal produto é a soda cáustica. No fim das contas, a finalidade principal dela é a fabricação de sabão caseiro. O consumidor que está utilizando aquele produto, ele já está deixando de poluir o meio ambiente. Para além disso, ele contribui com a economia circular, porque parte grande do nosso público-alvo, ele de alguma forma vai utilizar aquilo ou para economizar ou para gerar alguma renda circular ali, uma revenda informal na comunidade, etc. Mas além disso, a gente tem ações tanto da comunidade, né? A gente apoia institutos, associações, Hospital do Câncer, etc. E mais recentemente a gente começou a fazer um negócio muito legal que o Conselho achou muito bacana, inclusive, que é garantir com que as nossas embalagens tenham o retorno, o direcionamento adequado, que é garantir a recuperação, a reciclagem de todo o material, a logística reversa, de modo com que a gente tenha impacto quase que neutralizado da nossa cadeia de consumo. Então, do ponto de vista de ESG, são essas principais práticas que eu consigo enxergar. E inovação de processo, inovação de trabalho, de visão mesmo, a gente faz isso no nosso dia a dia com os nossos profissionais lá dentro de casa. Ok, que bacana. Eu sei também que, além dessa parte ambiental, de governança, mas nós mesmos já fizemos alguns projetos com vocês, acho no Cresce as Crianças, que também tem a responsabilidade social. Isso. Comenta, assim, rapidamente também essa parte, porque eu acho que a empresa, o fato dela gerar emprego, gerar renda, eu gostaria de falar sobre ela isso, o principal porque... foco dela isso. Já é um aspecto Isso. social, né? Mas além de gerar emprego, que às vezes ela faz algo que seria do governo e a empresa também acaba colocando isso dentro da cultura, né? JW, assim, primeiramente eu gostaria de ressaltar até em termos de propósito da empresa mesmo, né? Porque quando a gente foi trabalhar esse projeto de crescimento e expansão da empresa, a gente chegou numa situação que era justamente justificar o porquê ir atrás disso, né? Porque a nossa família é muito humilde, né? Vem de uma origem muito humilde do Nordeste, da Bahia. E o que a família já conquistou, já daria uma satisfação, uma qualidade de vida adequada. E a gente não tem grandes ambições em termos de retorno financeiro. E fazendo esse tipo de provocação de por que crescer a empresa indefinidamente, digamos assim, ou seguir um planejamento de crescimento robusto, igual a gente defende hoje em dia, a gente chegou na conclusão de que é porque conforme a empresa for crescendo, mais a gente consegue levar a prosperidade para as pessoas. E a gente fala isso de uma forma muito genuína. Então, quanto mais a empresa cresce, mais a nossa família se desenvolve, mais a família de quem está envolvido com o negócio também pode se desenvolver. Então, as pessoas conseguem se capacitar, se profissionalizar, mais pessoas são contratadas. Então, existe toda uma roda de prosperidade que é movida conforme as empresas boas vão crescendo. E também pela nossa forma de trabalhar, de novo, voltando a essa questão de valores, que é honestidade, respeito, dedicação, ética, tudo isso é muito forte para a gente. Então, a gente acredita que uma empresa assim, prosperando, é melhor para a sociedade. Então, eu ressalto isso porque eu realmente entendo que o principal impacto positivo que a gente pode fazer enquanto empresário é justamente levar essa prosperidade para a sociedade. Dito isso, a gente tem sim algumas iniciativas, né, de apoio. Aí algumas são feitas dentro da empresa, outras na pessoa física. Então, assim, a gente tem várias iniciativas, né, que a gente não fica alardeando, mas que são importantes até por esse viés social realmente que os sócios da empresa têm. Ok, que bacana, né? E aí, assim, né? Eu conheço vocês, às vezes tem gente que faz uma ação social desse tamanho. E faz um estardalhaço. Divulga para mídia desse tamanho. E tem gente que faz algo desse tamanho e às vezes divulga, ou isso muito bem colocado para vocês, né? Então, agora, falando sobre finanças, papel da controladoria, e aí, Matheus, tá um pouco da sua pegada, né? Essa parte aí de indicadores, a expansão, finanças, nesse ambiente de mercado. O que são alguns indicadores, além desse de crescimento e faturamento? Porque nem sempre faturamento por si só tem outras variáveis, né? Que crescer faturamento, mas se não tiver rentabilidade, o que foi aí as mudanças nos últimos anos nessa área? Na verdade, a gente até brinca lá dentro, porque o faturamento é muito fácil. ego. O pessoal fica alardeando muito faturamento em detrimento muito de rentabilidade.
O nosso negócio, a nossa forma de gerir e conduzir a operação da empresa, ela está muito mais voltada a resultado e crescimento sustentável de longo prazo. A gente vê que existem muitas conduções de empresas do mercado que elas corroem muito a margem, às vezes vão empurrando uma margem negativa por muito tempo para crescer muito acelerado. É uma estratégia, a gente respeita, mas não é muito o que a gente costuma fazer lá dentro, porque a gente trabalha muito direcionado para resultado. E para olhar resultado, você tem diversos indicadores, EBITDA, margem de lucro líquido, que são os principais que a gente costuma olhar, né? Então a gente está sempre olhando principalmente o faturamento, margem de lucro líquido e o nosso EBITDA consolidado do negócio. Para ajudar a conduzir as estratégias, a gente tem que olhar outros indicadores. Tanto dentro do próprio balanço, do DRE geral da empresa, giro de caixa, prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento, etc. Mas em cada setor também. Então, por exemplo, setor comercial, a gente tem indicadores específicos, tais como quantidade de clientes que cada um está atingindo, qual que é o mix que cada um está pegando, por cliente, por gestor, por região, por cidade, por geral da empresa. Da mesma forma na produção, volume de produção, ociosidade de capacidade instalada, indicadores de rentabilidade do próprio negócio sobre o capital empregado. Na verdade toda, a controladoria nada mais é do que você ter uma série de análises e informações que permitem uma tomada de decisão mais acertada para conduzir o negócio. Então, você tem aquele painel, né, o famoso dashboard, aquele painel gestor em que você consegue enxergar a empresa numa fotografia mais acurada e conseguir mover alguns ponteiros que vão trazer resultado para o negócio. E aqui eu queria destacar, aproveitar, eu estou aqui representando 2 negócios, né, o BDC Maiore, e conforme vocês comentaram, né, nesses 2 negócios entre diretos e indiretos, nós somos mais de 200 pessoas, eu tenho sócio, eu estou aqui fazendo o podcast, mas eu não faço nada sozinho, na verdade, tem especialistas, tem profissionais que fazem muito melhor do que eu, e essa é a função, né, ter alguém que naquela área faça melhor. Agora, eu queria fazer uma pergunta provocativa, né? Tradicionalmente, quando a gente fala em expansão de indicadores, a maioria das empresas, às vezes, elas, para bater meta de vendas, e aí, às vezes, no final do mês ou no final do ano, os caras fazem aquelas vendas, às vezes, com margem apertada. Como que é a política de vocês? A premiação, ela é só para a equipe de vendas ou vocês têm premiação também, como você falou, né? Os outros jogadores do time, né, também recebem alguma premiação, sem precisar de entrar muito em detalhe, o pessoal da FAB, o pessoal dos demais departamentos, porque tradicionalmente a maioria das empresas brasileiras pagam premiação ou comissão para os vendedores. O resto da empresa, às vezes, tem um salário fixo, remuneração fixa, e como que é isso lá dentro? Não, na verdade, lá na empresa a gente tem um modelo que é bastante legal, que evidentemente, assim, como é muito comum na parte comercial, então a parte comercial tem uma parte da remuneração que é variável atrelada a desempenho. Isso realmente é mais específico para o setor comercial, isso é muito comum, prática no Brasil é muito comum mesmo, né? Tanto do que resultado que a pessoa entrega, quanto com indicadores muito específicos. Então, normalmente a gente coloca 3 ou 4 indicadores claros, objetivos, que cada gestor comercial tem que atingir para conseguir ter uma remuneração adequada. E, além disso, a gente coloca alguns indicadores também macros, um pouquinho maiores, num período um pouco mais estendido, tipo trimestral, semestral, para que eles consigam ter uma visão não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo dentro da operação. Para que não fique acontecendo isso que você falou, de explodir num mês e depois fazer aquele efeito serrote de perder performance no mês seguinte. A visão tem que ser de sustentabilidade e de continuidade de crescimento. Mas é muito importante falar também que para o restante do time da empresa, a empresa tem um programa de participação de resultados, né, um PLR muito bem organizado, em que a gente consegue distribuir de forma equalizada, com base na contribuição de cada colaborador, parte do resultado da empresa. Então, a empresa pega aquele parte do lucro líquido lá, aferiu no período, semestralmente a gente pega e entrega aquilo ali para os colaboradores, né? Existe um projeto que está em desenvolvimento já, de a gente organizar de alguma forma ainda melhor para entregar alguns objetivos por setores, para que aqueles setores que desempenharem melhor ainda recebam alguma coisinha a mais.
né? Isso está em construção, né? Veio junto, inclusive, com a Dom Cabral, parte que envolve contrato de resultados, avaliação de desempenho e etc. Então, você tem que construir toda uma cadeia ali de plano de cargos e salários que permita essa remuneração variável acontecer. E isso, de fato, está em construção lá no nosso negócio. Mas o que existe hoje e que permite esse bônus chegar para além da parte comercial é esse PLR organizado. Ok, bacana, né? E aí, como eu estou trazendo alguns indicadores também a nível macro, porque vocês estão trazendo a contribuição de vocês do negócio, que conforme eu já citei, né? Experiências e independem, às vezes, do cargo, da função. Eu costumo dizer que a mente da pessoa, se ela é CLT, mas ela pode ter a mente empreendedora, né? Com certeza. Então, isso é muito importante no Brasil hoje. Eu não vou aqui estender e nem foco nosso, né? Nós estamos vivendo a questão do tarifaço. Nesse momento, nos últimos anos, nós estamos vivendo algo da polarização. Isso acaba gerando no dia a dia dentro das empresas o impacto, né? Então, às vezes, são os extremos, né? Ou é dia, ou é noite, ou é esquerda, ou é direita, enfim, e isso acaba gerando conflitos em todos os sentidos, né? Então acaba que para o Brasil se tornar mais competitivo, o nosso concorrente às vezes é a empresa que está lá na China, não é aqui, né? Então, infelizmente, ainda no Brasil, diferente de outros países, a política acaba afetando diretamente, porque qualquer coisa que faz aqui de errado na política, o dólar aumenta, você importa e aí seu produto encarece. Sim. E, consequentemente, gera um efeito interno também, né, da cultura da empresa e tudo mais. Então, é muito importante você que nos assiste, às vezes, ter essa mente aberta, né? Afinal de contas, a sinergia, né, o colaborador, ele fazer o melhor dentro da empresa, a empresa vai crescer e vai gerar esse ciclo de prosperidade. Com tudo isso, segundo aqui o estudo da FGF, né, 15% dos custos operacionais, eles podem ser reduzidos quando implementarem esse tipo de governança que eles acabaram de citar. Porque tem muitas ideias, às vezes, é o gerente, é a pessoa que está lá na operação que pode trazer essas sugestões de melhoria, né? Que aí eu acho que é bacana essa visão aí de mercado, até final de contas, muitas das empresas elas têm 3 futuros, né? Tem um futuro que ela é o caso de vocês, que ela é crescer, passar para a segunda, terceira geração, ou seja, continuar o legado. Isso, menos de 12% consegue fazer isso. O outro, ela crescer e em determinado momento não ter sucessores, ela ser vendida enquanto está com lucro. Aí ela é vendida, concentração de mercado, né? Todos os mercados têm concentração, farmácia, bancos, todo o setor, né? Isso. Ou a terceira hipótese, que é ruim, que é nenhuma dessas duas, que ela quebrar, né? Então, nós estamos, para continuar o nosso podcast aqui, nós estamos falando com essa primeira opção, que é a perenidade, que é a sucessão, que é a governança, né? E aí, nós temos um outro bloco aqui que é bastante importante, que eu já fiz essa contextualização, que é o impacto da política, da reforma tributária, a carga tributária, a complexidade em todos os sentidos, seja trabalhista, seja tributos, e a gente conversar um pouquinho disso também, né? O quanto disso nós temos, como vocês estão avaliando, porque o primeiro ponto que eu me lembro, até 2007, Minas perdiam empresas para Goiás, ou porque estavam aqui, ia para Catalão, para Itumbiara ou para Anápolis, ou porque às vezes uma empresa não existia e abrir negócio, ela não vinha para Minas porque não tinha a competitividade, os benefícios fiscais comparativos, né? Isso, por um lado, a Abranev ela tem utilizado aquilo que é permitido na lei, né? Porque hoje Minas ele é competitivo aquilo que vários estados fazem, né? Que tem incentivos fiscais para gerar emprego e renda. Conta um pouco de forma assim, como que a Química Estrela está aproveitando esses benefícios que são oferecidos para crescer, né? Boa pergunta. Essa foi, por exemplo, uma das mudanças, né, que a gente trouxe na gestão. Minas tem um benefício fiscal, né, de ICMS, e a empresa não tinha acesso, né, até a gente assumir a gestão.
E a gente percebeu que, de uma forma geral, né, no mercado nacional, existem vários benefícios setoriais e que estão disponíveis para as empresas, né, mas que cabe ao empreendedor ir atrás, digamos assim, né? Ele precisa fazer o dele de pesquisar, ir atrás e se colocar competitivamente no cenário macroeconômico de tributação no Brasil. Então, o que acontece? A gente percebe que, na realidade atual, ser eficiente tributariamente é diferencial competitivo. E aí, pegando essa seara da reforma tributária, é onde a gente enxerga de uma certa forma positiva. Porque, por mais que seja uma mudança no primeiro momento, primeiro que mudança gera uma volatilidade e volatilidade gera oportunidade. E segundo, que a gente entende que com um novo formato, a promessa, pelo menos a promessa, é que seja de uma forma um pouco mais equilibrada, digamos assim, né? Que as empresas tenham as mesmas condições de competitividade, né? A gente sabe que o Brasil é o Brasil, então é difícil a gente acreditar que realmente essa proposta, que está sendo colocado, realmente isso vá a cabo exatamente dessa forma, mas a gente acredita que com uma tributação mais equilibrada, mais igualitária, digamos assim, para todas as empresas de modo geral do mesmo setor, a gente poderia perder menos tempo e menos recurso tendo que pensar em alternativas tributárias e assim a gente conseguiria focar mais no negócio, gerar mais riqueza na própria operação. E uma outra vantagem é que atualmente, nesse cenário em que você tem muitas nuances, né, muitos milindres que você pode fazer, acaba que isso favorece alguns tipos de empresários mais arrojados e que fazem alguns planejamentos que a gente mesmo não faz. E como a gente é uma empresa muito correta, muito certinha, a gente paga tudo muito bem, a gente brinca que a gente paga até sem pedir, né, ao governo, a gente paga antes, paga antecipado. Então, isso nos traz um certo prejuízo competitivo quando a gente analisa um cenário em que a gente vive um país em que tem empresário que abre CNPJ, fecha, quebra, abre outro, não liga e acaba praticando concorrência desleal, né? Então, assim, analisando esse cenário, a gente enxerga de forma positiva essas mudanças que podem acontecer, apesar de, na transição, a gente saber que vai ser bem complexo ali, que tem que estar preparado, porque não é nada trivial. Essa questão é muito importante, né? Passar pro Matheus aí também. Eu particularmente tenho participado e assim, eu estou dizendo que vai ser o meu último grande desafio profissional, vai ser acompanhar essa mudança da reforma tributária e para mim está sendo um desafio grande que eu resolvi no ano passado, né? Fazer um curso de doutorado e aí até para inspirar você, né? Às vezes você está aí parado. Eu poderia ter mil justificativas, né? Eu fiz esse implante aqui, né, em janeiro, não estou começando a escutar agora, então praticamente não escuto nada do ouvido direito, escuto 50% do ouvido esquerdo. E aí tem dia lá na aula, né, doutorado, EAD, o pessoal tá na Bahia, tem aluno que tá em Brasília, tá em Belo Horizonte. E aí eu acabo colocando a tecnologia lá, colocando escrito, né? Porque as pessoas falam no tom de voz deles. E aí, às vezes, eu estou escutando, entendendo 40% ali do conteúdo, mas aí eu tenho que estar lá vendo tecnologia, a tradução, né? Tradução simultânea. Tradução simultânea. Então, assim, de fato é para inspirar você, que às vezes você está aí parado no tempo, e de fato eu acredito que nos meus 37 anos de experiência, essa vai ser a maior mudança no sistema tributário do Brasil. Até porque nós estamos falando que vai durar até 2032. Muito bem que você colocou, nós teríamos sim uma possível simplificação, uma possível melhoria, principalmente separar o joio do trigo, né? Porque o conceito da reforma do split payment, eu costumo dizer, e passar a palavra para você, Matheus, para não ser muito técnico aqui, que o CBS e o IBS, ele vem muito parecido com o conceito do INSS, que a empresa desconta do colaborador. Não é, tá, pessoal? Aqui eu sou advogado, estou falando para empreendedor, né? De uma maneira mais simples a entender. Então, hoje, por exemplo, a empresa que faz a precificação do PIS, COFINS, elas geram contas a receber. Então, o imposto você está tendo contas a receber. Se o teu cliente tem inadimplência, você tem que pagar o imposto, mas você não recebeu. Agora, imagine se você tiver uma inadimplência de 10%, 20%. Como que você vai pagar o imposto PIS, COFINS se você não recebeu do cliente? Então, isso hoje é um problema. E aí, lógico, que tem empresas que, às vezes, ela
dá lucro, e aí ele entra no planejamento tributário, entre aspas, né? Que não é planejamento tributário, não paga, porque nós pegamos nos últimos 25 anos, nós tivemos vários refis, e aí ele fala, olha, eu não pago agora, depois eu vou fazer capital de giro. Aí empresários muito agressivos. Mas isso agora vai reduzir, porque o CBS, IBS Split Payment é nesse conceito, né? Ou seja, ele vai repassar para o governo a CBS e IBS, então, entre aspas, ele é quase igual uma apropriação indébita. Não vai ter como, né? Assim, tem brasileiro muito criativo, né? Não dá o brasileiro ainda é criativo, vai procurar, mas assim, na sua visão, como que você está vendo aí, preparando, buscando parceiros, sem citar nomes, né? Porque a gente sabe que aí essa questão de filiais, de venda para outros estados, que também é uma grande mudança na reforma tributária, conforme já foi dito aqui, que hoje, no caso, o imposto, ele é no local que é fabricado o produto, e a grande mudança vai ser a tributação no destino. Então, uma empresa que foi lá para a Bahia, ou o próprio caso de Minas, se alguém veio para cá, não, vocês não vieram para Minas por causa do incentivo, porque vocês vieram para cá 57 anos atrás. Como que você vê em termos entre crise, oportunidades, desafios? Fala um pouquinho sobre na sua área aí. Tá. Primeiro eu começo falando que a gente costuma brincar muito lá dentro, quando a gente faz as nossas conversas, que o Brasil é um país que está sempre em crise. Então, quando a gente vai falar assim, nossa, mas a gente está passando por uma crise agora, eu falo, meu amigo, a gente está sempre em crise. Eu não sei se você está vivendo, se você está vivendo em outro país do que eu estou vivendo, mas eu não me recordo de uma fase, nesses 20 anos que eu estou trabalhando, que a gente está tranquilo, que está tudo bem com o Brasil, tanto no aspecto político quanto no aspecto macroeconômico geral e social e etc. Então, isso posto, né, a gente tem aqui agora esse desafio da reforma tributária, que, como o Lucas bem colocou, e como você bem colocou também, a intenção é uma intenção muito boa, de equalizar e de simplificar, principalmente, a complexidade tributária que existe hoje. A gente tem um monte de tributo, cada um colocado de um jeito, por dentro e por fora, um de alguma forma impactando o outro, tanto que existem uma série de discussões tributárias judiciais que vão parar no STF, que impactam de sobremaneira a própria arrecadação do Brasil, porque arrecada e devolve e recupera e por aí vai, né? Então a reforma tributária ela vem para, na teoria, simplificar isso. E como a gente se prepara para isso? A gente tem alguns estudos acontecendo dentro da própria empresa, lógico que não por nós, mas por consultorias especializadas, uma delas que deve provavelmente ajudar a gente também nessa preparação, a própria OBDC, né, da JW, que a gente está conversando sobre isso também, mas basicamente fazer uma análise de cenários, de entender como que a empresa vai estar pagando imposto à medida que esse IBS e CBS for ganhando espaço em detrimento dos tributos atuais, nessa escada que vai até 2032, e aí dentro desses cenários a gente entender como vai ser a nossa competitividade. Para ser muito franco, a gente ainda não está muito certo de como que isso vai se dar no futuro. Eu vou arriscar dizer que ninguém tem essa certeza toda, mas a gente vai ter informações nas nossas mãos para poder tomar decisões. Então, esses estudos estão acontecendo no momento e a gente espera conseguir permanecer competitivo na reforma tributária também, assim como nós somos tributariamente competitivos nesse momento atual. Ok, pessoal, nós poderíamos ficar aqui conversando vários assuntos e com certeza teríamos vários ensinamentos, mas eu acredito que os pilares da nossa proposta aqui do podcast, né? E de fato, né? Vamos fazer aqui agora um ping-pong, conhecer um pouquinho mais de vocês, de hobby, alguma coisa top, pode fazer? Pode, à vontade. Tá joia, né? Então vamos lá, né? Então, assim, esse bate-bola aqui, pessoal, é um legado da família que vocês nunca abrem mão. Isso para mim é fácil, são os valores. Os valores da família. Bacana, valores, né? É um aprendizado importante da jornada empresarial. Mas... É o compromisso com o crescimento. A gente tem que estar sempre de olho no futuro e garantindo que a gente esteja conduzindo no caminho certo em prol desse crescimento e dessa estratégia. Um sonho para o futuro da Química Estrela.
continuar crescendo e trazendo prosperidade para todas as famílias envolvidas. É uma palavra que define a terceira geração. Legado. Eu entendo que a gente tem um legado muito forte para conduzir e chegar no futuro continuando representando essas pessoas. Aqui tem uma frase, né, do líder Maxwell que diz que a liderança não é sobre títulos, cargos ou organograma, é sobre influência, impacto e inspiração. E para a gente estar encerrando, aí eu deixo livre para vocês uma frase, alguma coisa que possa influenciar, impactar e inspirar a quem nos assiste. Sozinho a gente não consegue muita coisa. A gente precisa ter pessoas para conseguir qualquer coisa que seja grande. Então, é muito importante contar com equipe boa. Inclusive, até aproveitar a oportunidade para comentar, né? Teve um evento que aconteceu o ano passado, eu estava com um consultor, parceiro nosso, e ele virou para mim e perguntou, depois a gente trabalhar todo um planejamento estratégico de longo prazo, você está confortável de estar com as pessoas do seu lado para ajudar a construir esse futuro que você está imaginando? Naquela época eu tomei um susto porque eu não estava, a gente tinha poucas pessoas ali fortes de gestão, né? Então foi quando a gente mudou completamente nossa forma de ver e começou a treinar, a contratar pessoas. Então reforça essa importância de você ter pessoas muito boas do seu lado. E hoje a gente fica muito contente de poder contar com um time que eu falo que é espetacular. Não é um time muito bom, é um time realmente fantástico. Então, reforça a questão de você olhar para o seu lado, ver quem está com você nessa jornada e se você quer que essas pessoas estejam com você daqui a 5, 10 anos. Se não tiver, fica o alerta aí. Obrigado. Eu acredito muito que as pessoas elas têm que se dedicar demais e criar formas de garantir que a disciplina impere na rotina delas. Porque se você deixar por conta do dia a dia, o dia a dia vai te consumir. Você vai chegar no negócio, as atividades vão aparecer e vão começar a te acionar e você vai deixar de fazer aquilo que é o mais importante para o seu resultado aparecer. Então, você tem que ter pessoas boas ao seu lado, como o Lucas acabou de falar, ter um time forte, um time engajado, mas conseguir, de alguma forma, imprimir disciplina na rotina para conseguir chegar no dia entregando um resultado e ver que você conseguiu contribuir. Para além disso, eu acho fundamental o que você já mencionou aqui hoje, JW, e que para nós também é muito importante, muito dentro da nossa rotina, que é buscar o aprimoramento pessoal. A gente às vezes se esquece, mas o principal ativo que nós, enquanto pessoas, temos é a nossa própria capacidade. Então a gente tem que investir na nossa capacidade. É comum a gente aceitar como normal investir no nosso carro, no nosso imóvel, em tudo que a gente tem, mas não naquilo que a gente é. Então a gente tem que buscar aprimoramento, buscar estudar, buscar leitura, buscar curso. Hoje em dia o curso o conceito, o conhecimento está disponível na internet, está amplo, livre, etc., né? Você mencionou que está fazendo um doutorado. Eu e o Lucas, a gente vai começar a partir já desse mês um MBA na Dom Cabral Executivo, que é dos mais altos níveis que tem no Brasil, talvez até no mundo, com disciplina fora do Brasil, etc. Então, assim, as pessoas, elas têm que entender que para crescer, nós temos que entender, né? Não os outros. A gente tem que sempre olhar para dentro. Que a gente tem que buscar crescer e fazer por onde? Que as coisas não vão cair no nosso colo. Então tem que ter disciplina para executar o que tem que ser feito, mas tem que buscar se aprimorar para ser competente o suficiente para entregar aquilo que é necessário. Então esse é o meu recado que eu acho que eu gostaria de entregar para as pessoas. Então, nosso muito obrigado, gratidão de coração. Com certeza, eu hoje, ao começar o podcast, nós somos parceiros e agradecer todo o time da Maior e da UBDC, a parceria aí com a Química Estrela, praticamente há 20 anos juntos e de coração mesmo, a gente conhecer um pouco mais da história de vocês enquanto pessoas profissionais, negócios. Muito obrigado. Muito obrigado, JW. A gente que agradece. Gratidão. Obrigadão, JW. Valeu. E se você gostou do nosso podcast, faça seus comentários, sugerem novos temas e também você, caso queira vir aqui bater esse papo conosco, porque nós entendemos que a educação, o empreendedor, cada vez mais está assumindo ser protagonista da mudança do Brasil. Não existe país no mundo desenvolvido
se ele não tiver a vertente de educação e principalmente através do empreendedorismo, porque se distribuir riqueza, prosperidade, alguém tem que fazer isso. Caso contrário, nós vamos distribuir dificuldade, pobreza, e isso não leva a lugar nenhum. Então, esse é o nosso propósito do nosso podcast, levar conhecimento, experiência na prática de quem vive e faz, e não só aquilo que fala, mas não faz. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.